Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Fala, meu povo, boa tarde, resenheiro e resenheira de plantão. Começando agora o seu programa de esportes de toda a segunda-feira aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Hoje vamos falar do Clássico Rei, que aconteceu neste final de semana, 0-0, Ceará e Fortaleza, o primeiro jogo da decisão do Campeonato Cearense de 2024. Vamos falar também sobre os próximos jogos do Leão e do Vovô em competições nacionais e internacionais. Belos gols do Campeonato Cearense da Série B. Vamos falar quem continua, quem deixa a competição. Destaque também para a arbitragem cearense Nailton Oliveira, que vai trabalhar em partida da Sul-Americana. Tudo isso e muito mais com os comentários dele, Hugo do Vale. E não é mentira, é verdade, tá? E também Bruno Balacó, da mentira, né, cara? Bruno Balacó, meu parceiro, também está com a gente como um convidado especial no programa do Resenha de Artilheiro. Começar contigo, Hugo do Vale. Fala, meu parceiro, satisfação mais uma vez aqui e mais um Resenha de Artilheiro. Pois é, cara, não é mentira, né? O Hugo do Vale está aqui de novo no estúdio da TV. Mas final de mês sempre é complicado, né? Com aquilo que faz a gente pagar as contas. Aí a gente tem que estar realmente na luta, na batalha. Foi direta pra mim, não, né? Não, que é isso. Foi não, né? Tá bom. Mas a gente tem que estar na luta, na batalha, né? Mas sempre tendo o prazer, quando a gente não vem, é porque realmente não dá, fica muito triste, porque esse ambiente aqui é um dos melhores que a gente tem, até para dar uma desopilada e fazer o que a gente gosta, né? Mais uma vez, agradecendo o espaço, né, pela TV Fortaleza, canal 7.2, ao Resenha de Artilheiro, para poder a gente estar trazendo aqui tudo sobre o esporte. E hoje, né, mais do que especial, professor Bruno Balacó aqui com a gente, professor de verdade, viu? Porque tem muita gente que quer chamar de professor aí sem ser. O homem aqui é professor, é mestre, é doutor, é tudo. Indireta pra mim de novo, não, né? Não, você também é professor, doutor, mestre. E aí, Balacó, beleza, cara? Fala, JP, que alegria estar aqui, né? Eu que já conheço esse projeto aí de tanto tempo, né? Já participei do Resenha do Artilheiro na versão web ainda, né? 5 anos atrás, né? Verdade. E agora a gente batendo essa bolinha, satisfação estar pela primeira vez aqui na TV Câmara, ao lado de dois grandes amigos, você, JP, e Hugo do Vale, que já é um parceiro de longas e longas datas, de muitas e muitas jornadas esportivas juntos. Né? Verdade. Inclusive, eu estava vendo a história do Resenha esses dias e vi lá um programa que estava na web ainda, né? Facebook, cara. Eu, Balacó e Ronaldinho Rodrigues. Grande Ronaldinho. Legal, me lembrei, foi 2017, 18. O grande mestre do futebol feminino cearense. Mestre do futebol feminino cearense, exatamente. O Hugo do Vale, que esteve comigo hoje no programa de rádio, às 11 horas, na FM Fortaleza 90.7. Também faz parte da comunicação, emissora da Câmara Municipal de Fortaleza. Cara, bora começar? Quero falar sobre o Clássico Rei. O primeiro jogo da final do Campeonato Cearense terminou sem gols, infelizmente, mas eu quero ouvir vocês sobre essas partidas. Mas antes, roda o VT aí com Paulo Sérgio Cordeiro. Não tem VT? Então a Rocha, vai lá. Começa contigo. VT tem, né? Não tem a sonora. Não tem a sonora do homem, né? Não tem a sonora, mas tem então a gente tá vendo aí, os lances do jogo. E é interessante que foi um jogo de lá e cá, né? Como é o Clássico Rei, né? Não tinha um time ali que tivesse ali acanhado esperando o outro. Tanto o Ceará querendo saindo para o jogo, quanto o Fortaleza também. Apesar desse placar 0-0, que na minha opinião foi injusto, a gente merecia um jogo com gols, né? Pelo menos 1-1, 2-2. Foi equilibrado, mas não ao ponto de 0-0. Acho que as duas equipes buscaram, não tinha aquela de, vamos segurar para poder definir no jogo final. Elas tentaram, só que de fato não era tarde ali dos atacantes e dos centroavantes. Os goleiros, né? Quando foram exigidos, eles acabaram dando conta do recado. O Ceará teve, sem dúvida nenhuma, a chance do jogo nos pés do Saulo Mineiro, acabou desperdiçando, mas se a gente falar em volume de jogo, né, posse de bola, nesses outros quesitos, acho que o Fortaleza foi um pouco melhor, mas de fato foi uma tarde aí um pouco infeliz do ataque tricolor, né? Faltou aquele capricho na finalização, o Lucero não estava no bondinho, os atacantes do Fortaleza também pouco inspirados, mas tivemos aí um aspecto positivo nesse Fortaleza, que foi a volta do Hércules, né? Ele que está retomando agora de lesão, depois de um longo tempo parado, 10 meses para ser preciso, e já voltou muito bem, criando oportunidades. O Ceará manteve a média dos últimos jogos, é um time que já vem de uma sequência boa de vencibilidade, e o Fortaleza que entrou em campo de fato muito pressionado. Vinha de uma sequência negativa, 3 derrotas seguidas na Copa do Nordeste, talvez até por conta disso um pouco cauteloso, se guardou muito defensivamente porque sabia que uma derrota num Clássico Rei poderia ser catastrófico para o time.
4 derrotas seguidas, muita pressão. E aí o do Vale, em 3 jogos esse ano, o Fortaleza não conseguiu vencer o Ceará. São 2 empates e uma derrota. Uma nova derrota para o Ceará poderia ser preocupante, tendo em vista já a insatisfação generalizada da torcida tricolor. A gente viu aí, cara, que o Balacó até citou, né? O Hércules voltando, torço muito por esse cara, e até pelo futebol que ele apresentou ano passado, mas também o Ceará não teve o Castilho, teve que entrar com o Mugni, né? E o Fortaleza, Hugo, 3 zagueiros, 3 volantes, não foi o time principal, ou o melhor que o Fortaleza tem nesse momento, mas trouxe o empate para o segundo jogo, e aí tudo pode acontecer na segunda partida, né? De fato ficou para esse segundo momento. Cara, como o Balacó bem falou, né, e está muito parecido com o ano passado. Ano passado foram 3 vitórias do Ceará, né, logo de início. Né, o Ceará melhor, e aí com o mesmo repertório. Né? Aí a gente vê o lance da partida, que o Balacó falou, né? Saulo, né? E que o Saulo acabou dizendo que correu demais. Né? Foi um vacilo, né? Parece que a perna ficou pesada nesse momento. Ele tinha acabado de entrar, aquela coisa toda. Né? Eu até falei no rádio ontem, quando a gente estava participando do programa dos amigos lá da TVC, o Vinícius Maravilha estava lá, que inclusive teve uma chance de gol parecida com essa em 2006, né? E acabou tendo a tranquilidade para poder fazer o gol. Mas realmente acontece isso, é por isso que a gente sempre fala, os atacantes que atuam, né, do meio para frente, essa responsabilidade de voltar para marcar o meio campo. Quando ele sai nesse sprint, realmente ele chega com um pouco de desequilíbrio, né? Mas, para mim, acho que tinha tudo para poder ter dado uma parada, para ter dado uma pensada, uma finalização melhor, que eu acho que custou, né, a vitória. Eu acho que quando o Balacó fala de justiça, acho que fala muito também sobre esse lance, né, e um lance do Fortaleza também que faltou um pouco de concentração, né? Faltou um pouco mais de concentração. Mas falando sobre as equipes, né, o Fortaleza veio diferente, né? Quando a gente fala 3 zagueiros e 3 volantes, em se tratando de Fortaleza e Vojvoda, não dá para a gente pensar que é um time retrancado. Sim. Até porque são 3 zagueiros do nível do Brits. Apesar de que, quando eu olhei as opções, eu falei, cara, de fato vai vir retrancado. Porque Sacha, Zé Wellison e o Hércules. E o Hércules, né? 3 volantes, sendo que o Hércules era o que tinha mais saída. Exatamente. E de fato ele apareceu em alguns momentos como elemento surpresa no ataque. Bastante lá na frente. Mas quando eu olhei na escalação, eu falei, cara, ele vai vir mais para trás, mais cauteloso. Cara, eu estava até descansando e até cochilei. Quando eu acordei, a escalação já tinha saído e o meu WhatsApp, algumas pessoas perguntando. O Fortaleza está com medo e tal, não sei o quê. Não, cara, é um esquema de jogo que o Vojvoda até agora realmente está procurando um time ideal para o Fortaleza. Fortaleza que, assim como o Ceará teve o desfalque do Castilho, o Fortaleza teve do Tinga. O Tinga é praticamente uma peça a alma desse time, né? Sem reposição no Fortaleza, né? Até hoje você não tem uma reposição. Ou você tem um Dudu, que é um cara mais ala do que lateral, ou você tem um Brits, que é mais zagueiro do que lateral. E o Tinga tem um detalhe também, né? Ele, além de ser lateral direito de ofício, é também um excelente defensor zagueiro, né? Em muitos momentos o Tinga, ele é um terceiro zagueiro. Além da liderança. Ele atua bem. Fora a questão da liderança, né? Capitão do time, jogador mais experiente dessa equipe. Viveu todos os ciclos do Fortaleza nos últimos 8 anos, então ninguém melhor personifica esse elenco do Fortaleza do Vojvoda do que o lateral direito, o Tinga, que fez muita falta. Agora, outra coisa que me chamou a atenção no Fortaleza foram as ausências aí do Cauã e do Kevin, né? 2 jogadores aí fundamentais. No primeiro clássico do ano, a gente precisa lembrar o 3-3. O grande personagem da partida, eu creio que tenha sido o Cauã, pela atuação. Inclusive, além de um golaço. Um garoto de 18 anos, com a personalidade que ele teve de fazer aquele golaço, as invertidas de bola que ele tem, que é um diferencial, inclusive no futebol brasileiro hoje. Você não tem mais aquele jogador classudo, tipo Gerson, que faz aquelas inversões de bola. O Renato Augusto faz isso ainda bem lá no Fluminense, fazendo no Corinthians. Mas o Cauã fez muita falta no clássico, assim como o próprio Kevin Andrade também. Um jogador bem insinuante ali nas jogadas do ataque, é meia, é atacante. Ele, enfim, 2 jogadores jovens, mas que já deram uma nova cara ao Fortaleza esse ano. Talvez as 2 grandes novidades que o Fortaleza apresentou nessa curta temporada de 2024. O Cauã, por ser aquele cara diferente do meio de campo, um volante que pensa além do seu tempo, e o Kevin, que é uma jovem promessa, já convocado para a seleção venezuelana, que faz a diferença ali na armação das jogadas e finaliza muito bem também. Pronto, e em relação à linha de defensores, né, como a gente estava citando, tanto o Brits como o próprio Kuzevic, né, são jogadores, e o Tite, são jogadores que, além de zagueiros, né, conseguem trazer um passe mais alongado, né, uma chegada mais à frente,
né? O Tite com o seu lançamento, né? Invertido. Então, eu não vejo o Fortaleza tão retrancado assim, mesmo jogando num 3-5-2. Até porque os dois alas bem espichados, né? O Vojvoda sempre pedindo para estar dentro do campo do Ceará, que não tinha necessidade deles estarem no campo defensivo. E aí você vem para os 3 volantes, que no caso você vai pegar o cara que é mais de marcação, que é o Zé Wellison, e a principal característica dele é o chute fora da área, que é um volante que chega muitas vezes à frente, e aí há uma oscilação entre os volantes do Fortaleza, né? Quando o Zé Wellison sobe, o Sacha fica, e aí vai. O Hércules atuou muito mais como um meia de ligação mesmo, mas carregando a bola, que é a sua principal característica, sempre na vertical. Ele pega essa bola, sai em diagonal, né, naquela corrida para poder se combinar com os atacantes. O que para mim, né, faltou realmente e ainda está faltando é justamente a aparição do Moisés, que é esse jogador que explodiu o Fortaleza, ele voltou para o Fortaleza e a torcida teve aquela esperança, agora nós vamos ter um extremo de volta, um jogador que realmente faz o que a gente quer, porque o Guilherme passou muito tempo para se adaptar. Mas o mundo é tão redondo e ele gira tanto que hoje sentem falta do Guilherme que outrora, né, reclamavam do jogador. Uma observação importante que o Balacó falou, e aí, na minha concepção, vai muito sobre a estreia do Fortaleza na Sul-Americana. Cauã e Kevin não jogaram. Sim, e viajaram. Né? E viajaram. E a gente estava falando sobre isso no rádio. Não é que o Vojvoda não ligou para a decisão, não é isso, mas são 180 minutos. Tem um primeiro jogo. Ele tem uma confiança muito grande no seu elenco. Né? E Kevin e Cauã, na minha opinião, são os titulares até aqui. Né? E não tem essa de dizer, não, são muito novos, são da base. Não, entregou o futebol, tem que ser titular. Perfeito. Né? Então, assim, ele não entrou. E aí eu entendi isso quando ele tira a primeira substituição e ele mete o Caleb. Sim. Quando ele mete o Caleb para trazer um pouco mais de velocidade ao Fortaleza, eu entendo. O Vojvoda agora vai partir para ganhar o jogo. Quando ele tira o Caleb, que infelizmente com 6 minutos de jogo sai da partida, detalhe, que a gente deixa aqui assim, uma nota de pesar mesmo, solidariedade, né? E solidariedade ao atleta para que ele se recupere, que é um excelente jogador, se encontrou no Fortaleza, no Atlético ele não tinha tanta chance, né? E aí ele sai e tira, bota o Pochettino. Ali eu entendi que realmente ele estava guardando alguns jogadores para esse compromisso. Em tese seria o Kevin no lugar do Caleb ali. Total. Aquela função para manter a característica. Na verdade, até para entrar como titular. Sim. Né? Pelo que o Hércules vem jogando, acho que a grande dúvida hoje é se é Cauã ou Hércules. Aí é covardia, porque o Cauã tem muita qualidade, isso é indiscutível. Muito recurso. Mas o Hércules mostrou isso em outro momento e nesse jogo também tem muita mostrou força, que tem né? qualidade. O Hércules tem chegou muita força. fácil lá na frente, até pela força e tal. E aí o Fortaleza depois foi se tornando um time mais ofensivo, né? Com a entrada do Marinho, do Pikachu, do próprio Galhardo, né? Ele começou a se movimentar mais. Tem muita gente reclamando do Lucero, mas o Lucero hoje ele é muito prejudicado pelo que o Fortaleza vem tentando fazer, testando algumas formações. Fortaleza até hoje não repetiu uma escalação. Isso é característica do Vojvoda para poder tentar testar todos os jogadores para o final da temporada. Vira para lá um pouquinho. Até o final da temporada, né? E aí a gente tirou meu raciocínio. Mas é isso. Mas assim, você falava das peças do ataque, aí eu quero só pegar um gancho aqui de um dos pontos que ele falou. Primeiro, Moisés. De fato, ainda não aconteceu esse ano. O jogador que chegou a peso de ouro, foi recontratado, né? Ele ficou um pouco mais de 6 meses no exterior lá no México, voltou, não correspondeu, não deu liga no ataque. Talvez o Machuca, que é um jogador que tem características semelhantes, de quebrar linhas e tudo, joga como ponta, pudesse ter um pouco mais de minutagem, porque já deu respostas muito positivas esse ano. Ele marcou gols em 2 clássicos desse ano, contra o Ferroviário e contra o próprio Ceará no começo do ano, o primeiro clássico. Então é um jogador que merecia uma minutagem maior, assim como o Kevin e o Cauã, que fizeram muita falta. Mas eu entendo, para finalizar, a opção do Vojvoda em segurar esses atletas, principalmente o Kevin. Porque, de fato, esse jogo para o Fortaleza de terça-feira também é muito importante para o time do meio de semana da Copa Sul-Americana. Porque é um grupo onde só o líder passa. E é um grupo que vai ficar polarizado, ao que tudo indica, em Boca Juniors e Fortaleza. Então é fundamental que o Fortaleza comece essa caminhada com uma vitória para que apenas no confronto direto contra o Boca possa se sobressair uma dessas duas equipes. Quem vencer esses confrontos é que vai, de fato, terminar na liderança, já que é uma tendência de Fortaleza e Boca vencerem os jogos contra as outras duas equipes do grupo. Então é fundamental que ele resguarde aquilo que, na opinião dele, é a melhor estratégia de atleta para esse jogo de meio de semana, claro, sem esquecer o clássico do sábado que vale o título. A gente vai falar um pouco mais sobre Sul-Americana, Fortaleza joga no meio da semana, mas antes, deixa eu falar aqui sobre o craque do jogo, escolhido pela FCF TV, foi? Sim, foi, né? Sim, FCF TV, que vocês trabalham lá,
O Balacó está lá ainda não, né? Já participei Já passou. bastante. O Hugo está lá, inclusive fez um dos jogos recentes. Foi o Matheus Felipe, né, cara? Zagueiro do Ceará. Bom, qualidade, tem muita qualidade. Eu acho até que seria titular junto com o David Ricardo, mas aí a opção do técnico, ele sabe o que ele escolhe para a sua equipe titular. Mas isso fala também desse segundo tempo do Fortaleza com as peças que o Vojvoda utilizou no que era necessário, obviamente, pressionar o Ceará e parece que conseguiu, mas o Matheus Felipe fez uma boa partida, né, cara? Fez muito bem. Aliás, ele tem ido muito bem nos clássicos, né? No passado ele teve a mancha final de ser expulso, naquela confusão toda ali no começo da partida, mas deixou uma resposta muito positiva no primeiro tempo sólido e marcou o gol que deu início a essa arrancada do Ceará, que chegou a fazer 2-0, tomou o empate, a virada e depois empatou de novo. Mas o Matheus Felipe, de fato, encaixou nessa dupla de zaga, é um excelente zagueiro, chegou dando conta do recado. O único ponto, aí já falando de escalação do Ceará, onde eu acho que o Mancini tem errado, é justamente na montagem da parceria da zaga. Porque, na minha opinião, está muito claro que o David Ricardo está pedindo passagem, é um atleta completo ali naquele setor que ele atua, do lado esquerdo, canhoto, tem uma ótima saída de bola, também muito bem no jogo defensivo e ofensivo, no ataque ele vai muito bem, mas o Ramon Menezes não é aquele cara que transmite segurança, acho que a saída de bola dele é muito defeituosa, ele não é um cara que consegue organizar o início da jogada, então eu acho que o Ceará perde muito quando joga com o Ramon e com o Matheus Felipe. Eu acho que chegou a hora realmente do Mancini repensar essa dupla de zaga, dar um pouco mais de minutagem para esse atleta que tem tudo para se tornar uma grande negociação do Ceará, já que o David Ricardo é um jovem valor, que certamente até o final da temporada deve ser negociado com o futebol do exterior, ou mesmo futebol nacional, porque é jovem e tem muito talento a oferecer, mas para isso ele precisa aparecer, precisa de minutagem. Atualmente ele anda bastante escondido e vem sendo um pouco utilizado, pelo menos da forma como deveria, pelo técnico Wagner Mancini. Deixa eu ouvir aqui o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, a maneira como ele analisou esse jogo, demonstrando confiança para os próximos jogos, né? Ele explicou muito bem o porquê ele utilizou esses nomes e fala inclusive sobre os próximos jogos do Tricolor de Aço. O planejamento os jogadores consiguieron ejecutar. Se vio un time con boa intensidade dentro do campo. Falta que bola ter esa tranquilidade de sentir esa confianza que no momento certo o bola va a entrar. Temos bons atacantes, que algunos, es como todo jugador, tienen bons momentos o momentos regulares y o momentos que eles têm que melhorar, mas son bons jogadores y o partida pasada convirtió Moisés y Lucero. Hoje no tivemos, acho que o partida, né? Salvo la situación que teve adversario con Saulo Mineiro y la intervención de João Ricardo, que fue un mano a mano a eso. Depois nós tivemos perto, tivemos un cruzamento muy perigoso de Dudu, mas no fue una partida como todo clásico con muchas situaciones de gol. Eu lembro la partida anterior que perdimos, que comenzamos jogos con dos situaciones muy claras, una de Pikachu y un cabezazo de Kusevic. Hoy no hallo que no fue un partido con esas situaciones muy claras. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ter esa mentalidad de que bola va a entrar, ¿sí? Y estar finos en los momentos y confiar en nuestros jugadores. Son jugadores de alta cualidad que van a definir en los momentos que necesitemos. Linda essa camisa. Eu quero essa camisa, viu? Vamos ouvir logo o técnico do Ceará e depois você volta para comentar. Pode ser, Hugo? Pode. Vai lá, o Mancini trazendo aí a sua avaliação também em relação ao jogo do Alvinegro de Porangabuçu e também os próximos passos do Ceará. Não tem agora? A gente viu hoje um jogo muito equilibrado, né? O Fortaleza veio com uma formação diferente das últimas partidas e isso, de certa forma, tornou o jogo mais cheio de duelos, e nós sabíamos, a partir do momento em que eu tive acesso à escalação, nós sabíamos que a tônica do jogo seria diferente. Eu vi o Ceará dessa forma também, muito bem na parte defensiva. É um time que está dando pouco espaço ao adversário nesse quesito. E, obviamente, a gente teve a chance do Saulo, que foi uma oportunidade que ele mesmo criou, né? E a gente tem que valorizar isso. Ele foi atrás do
do lance, saiu bem depois, chegou, e acho que faltou um pouquinho de calma ali, né? De repente até de uma decisão mais assertiva. Mas, em suma, nós esperávamos isso do jogo. Eu acho que sempre que você vai decidir uma final de campeonato contra o seu arquirrival, é natural que seja um jogo tenso, que o ambiente esteja sempre muito mais aflorado para algumas coisas, né? O nervosismo, a parte emocional, acho que tudo isso faz parte da partida. Mas eu estou vendo que o Ceará, a cada jogo, ele vem melhorando muito em alguns quesitos, e em outros quesitos, assim como eu tenho dito em todas as coletivas, a gente precisa fazer ajustes, né, para que a gente tenha um time maduro, mas para 90 dias, o Ceará me agrada muito, né? Não agrada 100% ainda, porque falta um pouquinho de tempo para ajustar outras coisas, né? Hoje a gente teve algumas ausências também, o fato de ter tirado o Matheus Bahia no intervalo em função de uma febre, enfim, aquela virose que nos atacou lá no início da semana. Mas de uma maneira geral, acho que está aberto o campeonato para ambas as equipes. O Ceará vai tentar ao longo dessa semana aí aproveitar bem para que no sábado possa sair vencedor e levar a taça. Com todo respeito, eu aceito uma camisa do Ceará, dessa aqui que tá linda, e a do Fortaleza com o Vojvoda. E detalhe as marcas, né? Você vê que a do próprio, Fortaleza, né? Leão do 1918, e essa do Ceará da Vozão, né? A marca própria do clube. Eu aceito tranquilamente, pode me chamar de Pidão, não tem isso não. Já ganhei uma, né? Pode ser que ganhe mais. Olha, alô, assessorias de Ceará e Fortaleza. Hugo, cara, condiz com o que aconteceu dentro de campo a análise de ambos os técnicos? Condiz, né? Agora, assim, tem um detalhe importante no clássico, e que é bom a gente ressaltar, né? Não que a gente prevê o futuro, mas a entrada do Caleb no jogo, ele iria modificar de uma forma que ia dar muita celeridade ao jogo. Eu acho também. E que o Wagner Mancini, mais uma vez, espera pelo Fortaleza para poder tentar fazer algo diferente. Ele tem um grupo na mão excelente, o Wagner Mancini, para poder fazer variações táticas também. Do mesmo jeito que o Fortaleza veio para um 3-5-2, já jogou no 4-4-2, no 4-3-3. Cara, o Ceará também tem essas opções. Ele foi prejudicado em ter que usar o Mugni no lugar do Castilho, porque era um estilo que ele já vinha utilizando. Aí você acha que ele foi prejudicado nesse sentido ou não? Não. Eu acredito até que o Mugni, inclusive, já desde o Bahia, ele vem se adaptando a essa função de mas aí volante. O Ceará perde em velocidade. Eu sei que ele cadencia mais o jogo, o Mugni, e é bom, tem qualidade, mas o estilo de jogo, a característica de jogo que o Mancini estava trazendo muda. Eu penso que a gente nota que muda com o Mugni. Mas se você o que não quer dizer que seja bom ou ruim, estou dizendo que é diferente. O que você perde de velocidade, talvez, na saída de bola, você pode recompensar lá na frente com os extremos mais velozes, que ele tem opção para isso. O Janderson, por exemplo, é uma das opções que ele poderia colocar para dar uma acelerada. Já que a bola vai demorar a chegar lá, faz com que depois que ela chegue, ela tenha mais velocidade. É o que eu estou falando, são leituras de jogo que o Mancini tem que ter durante a partida. Ele não precisa levar uma pancada do adversário para poder ele acordar. Né? Sim. Uma das opções que a gente falou aqui, e ele usa, mas usa quando está ganhando, e aí eu acho que também é um erro dele, é a utilização dos 3 zagueiros. Quando você tem 4 zagueiros de qualidade, quanto o Ceará tem, porque o Ceará hoje tem Matheus Felipe, tem Ramon Menezes, tem David Ricardo e tem Jonathan. Muito bom. São 4 jogadores que têm muita qualidade. Você pode se utilizar de 3 zagueiros sem ser defensivo demais, porque os 2 laterais, assim como o do Fortaleza que foram utilizados nesse jogo, são ofensivos, né? Então ele pode utilizar o Rai Ramos mais lá na frente, o Matheus Bahia principalmente mais lá na frente, né? E ele colocar 3 zagueiros, e aí ele poderia fazer até uma igualdade, se espelhar com o Fortaleza, deixar com que o Fortaleza não fizesse com o que todo clássico o Fortaleza faz. No que o Fortaleza quase ganha, virou a partida inclusive, ele foi muito mais ousado e o Mancini deixou para ser usado depois. Ainda bem para a torcida do Ceará que o Ceará chegou ao empate com o pênalti do Saulo Mineiro, mas senão ele tinha perdido a partida, onde o Vojvoda optou em ficar com um zagueiro só e ele preferiu recompor a zaga com 2 zagueiros. Né? Então, falta isso, eu acho que só para o Mancini. Né? Eu acho que se o Caleb continua na partida, o Ceará ficava muito mal das pernas em relação a isso. Tanto é que, saindo o Caleb, eu até pensei, agora vem o Kevin para poder dar uma continuidade no pensamento, só que ele mete o Pochettino, que é um cara mais cadenciado,
né? Um cara com mais lentidão. Mas, no geral, eu acho que os dois técnicos fizeram uma leitura muito boa e principalmente o Vojvoda. Dá para a gente ver que ele realmente quis resguardar alguns atletas para essa partida do meio da semana, que é como o Balakov falou. Né? Para quem chegou na final do ano passado, não passar nem da fase de grupos, independente com quem ele vá, né, para o Fortaleza fica muito ruim. Eu acho que para o Fortaleza ficou também, agora falando rapidamente do Sul-Americana, esse meio que obrigação moral para a sua torcida de buscar de novo uma final e dessa vez chegar ao título, né? Porque de fato para o Fortaleza o time saiu meio que injustiçado dessa decisão, porque foi muito mais equipe que o LDU, criou mais oportunidade, tinha uma campanha, uma saga que credenciava o time de fato a conquistar seu primeiro título internacional depois de tudo que o time passou nas últimas 7 temporadas. Então, seria o desfecho ideal. Ficou no quase, mas ficou meio que aquela promessa. A impressão deixada é que os jogadores, a comissão técnica, liderada pelo Vojvoda, fizeram meio que um pacto. Vamos voltar próximo ano e vamos lutar pelo título de novo. Coloca em tela aí o próximo jogo do Tricolor de Aço, que acontece no dia 3 de abril, na quarta-feira, às 21 horas. O Leão vai estrear na fase de grupos da Copa Sul-Americana contra o Esportivo Trinindense, né? Vice-lanterna do campeonato. Vice-lanterna da competição local. Sim, cara, só para não perder o Mancini falou um negócio que tem 90 dias, rapidinho, Fortaleza, só um pouquinho. Pode deixar em tela, certo? 90 dias com esse time, eu acho que mais, cara. Eu sei que esse time, esse grupo exatamente, tem 90 dias, é fato. Mas ele começou a trabalhar um pouco antes. Eu acho que ele não pode estar se escondendo atrás disso, ele tem que levar mais a sério o seu trabalho, inclusive, porque o seu trabalho não começou em janeiro, começou antes, ainda na temporada passada. Mas talvez ele faça referência a esse grupo, porque o Ceará de 2023, em relação de 2004, é totalmente diferente. É bem diferente. Nessa temporada foram pelo menos 14, 16 15, jogadores que saíram e 14 que chegaram pelo menos. Então, é um outro elenco, um outro grupo. Tá ele bom. teve que começar quase que do zero. Tanto que Defendeu bem. na estreia praticamente era um outro Ceará. Você só via 2 jogadores que terminaram a temporada passada, Saulo Mineiro e Eric Puga. Os demais 9 jogadores, peças novas. Inclusive e que Fernando nem Miguel. Era titular, né? Inclusive Fernando Miguel, que era do Fortaleza, veio para o Ceará, acabou tendo a infelicidade de jogos depois se machucar e o Richard retomar a vaga. Tá bom, peço desculpa então, viu, Mancini? Você tem razão. Vai lá, cara. Sul-Americano, jogo quarta-feira, o Fortaleza, antes dessa final, a finalíssima, o último jogo da final do Campeonato Cearense, tem a Copa Sul-Americana, como bem pontuou o Bruno Balacó, precisando fazer diferença, porque só passa um para a próxima fase dessa Copa Sul-Americana e esse time, teoricamente, é o mais fraco do grupo. É o mais fraco, tem a obrigação completa de vencer esse jogo. Esse time está numa péssima fase lá no Campeonato Nacional. O Fortaleza tem muito mais time, mesmo jogando fora de casa e tudo mais. Já ganhar a Assunção do Paraguai, não tem isso. Tem que chegar lá, tem que vencer. Claro que não veremos um Fortaleza com força máxima, não será nem de longe o mesmo Fortaleza que jogou o Clássico Rei de sábado, mas pela qualidade que tem o Fortaleza, são reservas com cara de titular. Jogadores que ao longo da temporada foram titulares em várias oportunidades. Por isso tem que ir, de fato, para resolver. 1-0, 2-0, 3-1, 2-1, precisa dos 3 pontos, porque certamente, pelo andar da carruagem, o Boca faz o dever de casa, o Fortaleza tem a obrigação de fazer também para que eles possam se igualar e chegar lá na frente no confronto direto, decidir quem de fato vai fazer a diferença para terminar em primeiro. O que tem de melhor foi com o Fortaleza. Viajou, né, cara? Eu acho que, até falei no rádio, né? Eu acho que o Fortaleza que vai para esse jogo é o mesmo que joga a final. Você falou Na minha opinião, é esse que vai. Eu acho que o Tinga volta, eu acho que o Cauã... O Tinga, na verdade, não volta porque ele... ele não está não viajou, na opção, né? Para o jogo. Tá, beleza. Não viajou. Mas aí eu acho que o Tinga deve voltar para a final do campeonato. Mas acho que é o time, tirando o Tinga, que deve vir à final do campeonato. Eu acho que ele vai utilizar essa base para jogar uma partida fora, que por mais que o Balacó fale, e a gente também teoricamente concorda, né, que a obrigação vencer, até porque o grupo pede isso, né, saindo só um também, isso aí influencia bastante. Mas eu acredito que o Fortaleza vai com essa base justamente para conseguir esse resultado positivo lá. E já vi, né, com um plano de jogo, passando por algumas dificuldades no Paraguai para chegar aqui na Arena Castelão e ser mais competitivo, ser mais combativo com a equipe do Ceará na final. Show de bola. Só para a gente reforçar, o jogo da final do Campeonato Cearense, o segundo jogo, acontece no dia 6
de abril, às 16h40. Esse horário aí que a TV pegou e ficou, acho até que ficou legal. Da estreia até a decisão, né? Mas lembrando que é no sábado, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com futebol cearense, o Campeonato Cearense Série B e muito mais informação esportiva para você, tá bom? Hugo do Vale e Bruno Balacó continuam com a gente para comentar e fazer a leitura dos jogos com você. Sai daí não que é rapidez. Em 2024 chegou, um novo ano, cheio de novas oportunidades na sua porta. É momento de olhar para o passado e pensar, o que quero para o meu futuro? Para começar, em 2024 tem eleições municipais. Hora de votar nos cargos de prefeita, prefeito e vice, vereadoras e vereadores. A população volta às urnas em mais de 5 mil municípios. E você? Está pronto para exercer sua cidadania? Hora de aproveitar para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. No nosso site, em Autoatendimento Eleitoral, você encontra tudo o que precisa de maneira fácil e rápida. Para pensar no futuro, o primeiro passo é pensar no voto com consciência. Justiça Eleitoral, voz da democracia. Estamos de volta com o programa Resenha de Artilheiro. Quero a tua participação com a gente, tá? Nas redes sociais, @Resenha de Artilheiro no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Estamos na TV Câmara Fortaleza toda segunda-feira às 16h30 e também na FM Fortaleza 90.7, segunda e sexta-feira, 11 horas da manhã. E na quarta-feira, Maestros da Bola, o podcast esportivo da Câmara Municipal de Fortaleza, toda quarta-feira às 18h30, aqui também na sua TV da Câmara Fortaleza, tá? Hugo do Vale e Bruno Balacó de volta, a gente vai falar sobre o Campeonato Cearense Série B, muitos jogos e já tem algumas definições para a semifinal e também para a próxima fase desta competição. Quero começar falando sobre Itapipoca e Guarani. Roda o VT. Jogo movimentado no Perilo Teixeira. Ribeiro abriu o placar para o Itapipoca. Kaká empatou para o Guaraju. Índio fez 2-1 para o time da cidade dos Três Climas. Jefferson empata para o time de Juazeiro. E aí, Índio fez o segundo e sacramentou o resultado 3-2. Itapipoca sobre o Guarani de Juazeiro. A Itapipoca vencendo o Guarani. A gente lembra que a primeira fase só tinham 9 equipes, tá? A gente teve uma desistência, então a gente vai falar um pouco sobre isso também aqui mais na frente, né? O Pacajus foi rebaixado, tá? E a gente vai construindo aqui como é que ficou essa competição, a Série B. Eu vou chamar os jogos e depois a gente comenta em cima, pode ser? Claro. Após a gente analisar todos os jogos. Eu deixo. Deixa, obrigado. O Icasa, mesmo perdendo para o Maranguape dentro de casa, em plena Arena Romeirão, conseguiu classificação para as semifinais. Jogaço na Arena Romeirão, Icasa recebeu o Maranguape, mas perdeu por 1-0. Leozinho marcou o gol do time da região metropolitana de Fortaleza. Beleza, eu vou chamar o próximo jogo. Agora é Pacatuba, que recebeu o Tiradentes e venceu. E o Pacatuba recebeu o Tiradentes e mandou 2-1. Isaú fez 1-0. Carlos Eduardo empatou para o Tigre da PM. E Tico, neste golão, fez 2-1. Que velocidade, hein, Tico? Pacatuba 2, Tiradentes 1, placar final. E o Cariri foi a Pacajus e bateu o time da casa por 2-1. O Pacajus recebeu o Cariri e não se segurou. Tiaguinho marcou 1-0 para o Cariri. 2-0 com Davi. E Gabriel diminuiu para o Pacajus. Placar final, Pacajus 1, Cariri 2. E aí, meu povo, o que vocês acharam dessa primeira fase da Copa, ou do Campeonato Cearense na Série B? A gente falava isso no rádio, inclusive, né? Fazia algumas análises, por exemplo, os campos, no geral, têm algumas limitações ou muitas limitações, muitas deficiências.
as equipes também e as peças individuais. O Hugo do Vale, que fez jogo da Série B do Campeonato Cearense, né? Pode até pontuar algum nome que tenha se destacado, mas eu honestamente falo aqui, por exemplo, de Tirol e Cariri, cara. São duas equipes que, para mim, foram surpresa, sendo muito honesto, embora conhecesse o trabalho do Tirol, tá? Mas achava que o Icasa estava bem, iria sobrar, por assim dizer, mas Tirol e Cariri, para mim, foi surpresa. Para vocês, o que vocês destacam aí da Série B do Campeonato Cearense nessa primeira fase? Olha, de primeira fase, primeiro, ponto negativo, Pacajus, não só pelo rebaixamento, mas porque é uma equipe que ano passado disputou a Série D do Campeonato Brasileiro, vinha de 3 anos seguidos. 3 anos seguidos, vinha de uma sequência de temporadas figurando entre as principais equipes do estado, já venceu inclusive Fares Lopes, venceu ano passado, né? Ficou aquela expectativa de ganhou, mas não disputou a Copa do Brasil, acabou sendo ali injustiçado, aquela reviravolta toda. E uma equipe que teve 2 rebaixamentos seguidos. Ela veio da Série A, caiu para B e da B para C, ou seja, uma derrocada completa. Perfeito. De uma equipe promissora aqui do futebol cearense, despontava como uma das forças do interior, acabou não se confirmando. Vamos ver qual vai ser o futuro dessa equipe agora disputando a Série C. E na parte de cima da tabela, nenhuma surpresa, porque para mim acho que os 2 projetos mais consolidados, organizados, tanto em diretoria, bastidores e elenco, eram os de Icasa e Tirol. O Tirol talvez te surpreenda um pouco, mas é uma equipe bem qualificada, tem vários veteranos, jogadores conhecidos do futebol cearense e tem um aporte financeiro da rede de farmácias. Claro, por ter um investidor pesado, tudo isso favorece com que o projeto, com as contas em dia, salários em dia, pudesse chegar a firme. Então, acho que é um time que provavelmente vai ficar com a vaga. A outra vaga, bem favorito, o Icasa, porque é um time que tem feito, inclusive, grandes apresentações na Série B cearense. A torcida abraçou a equipe novamente, acho que o Verdão aos poucos vai ressurgindo no cenário local e depois nacional. Acho que o Icasa tem tudo para subir e uma vez subindo, ele vai disputar a vaga para jogar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e com isso voltar a ser aquele Icasa que a gente conhece como uma das grandes forças do futebol do interior. Mas tem uma série de outras equipes ali que correm por fora. Eu acho que seria muito legal ver mais uma equipe do Cariri também na Série A. Se não for o Tirol, que seja um Cariri ou um Guarani de Juazeiro, que eu acho que daria uma força a mais. Já pensou, Hugo do Vale, próximo ano, termos aí Barbalha, Guarani de Juazeiro e Icasa, o trio de ouro, o trio de ferro da região do Cariri, do Triângulo Crajubá, seria realmente muito interessante. Para ficar melhor, só faltava o Crateus do meu amigo. Não, Bruno. Vamos torcer primeiro que o Crateus jogue a Série C cearense, as inscrições estão abertas aí, que ele jogue a Série C, consiga o acesso e depois volte para a Série A. O Vale falava sobre o Crateus, o Crato hoje no rádio também, né? E aí reforçar aqui na TV, né, já que o Balacó fez aí um preâmbulo bacana em relação à Série B, né? A gente falar sobre essa situação que hoje o futebol passa, né? Se você prestar atenção, as empresas privadas hoje, elas acreditam tanto no futebol que elas estão criando seus próprios clubes. É o Bragantino aí, né? É um Bragantino aí. E a gente falando sobre a Série B, tem o próprio Tirol, que antes era o Grêmio Recreativo Pague Menos, tem o próprio Cariri, que se instalou dentro do nosso estado né? com uma situação de base, mas hoje já acredita que pode participar de competições e disputar títulos, né? Isso serve de alerta, né? Assim como os clubes que dependem muito do poder público, né? E aí dá um puxãozinho de orelha no poder público em relação ao esporte. Sem esquecer das outras modalidades, porque parece que a gente fica sempre pedindo o apoio ao futebol profissional e ponto. Não. O esporte de um modo geral, mas sempre dando um adendo maior à equipe de futebol profissional, que é o que leva o nome da região para todo o lugar do estado e para todo o Brasil, já que participa da Série C e Série D. Já tivemos os Guaranis, já tivemos o Caucaia, já tivemos Crato, já tivemos Atlético Cearense, Pacajus, todos esses clubes na Série D. Né? Eu estou falando questão de Campeonato Brasileiro. Beleza. E foi pelo Campeonato Cearense que nós chegamos lá com essas equipes. Né? Então dá um puxãozinho de orelha na galera. O Crateus, o Boa Viagem, o Uruburetama, né? São equipes Limoeiro, né? Também já teve seus bons momentos. Né? E a gente torcer para isso. É legal a região do Cariri ser representada, mas outras regiões também fazer parte do Campeonato Cearense é muito bacana. Esse ano, o que a gente pode chamar de interior, 80% foi região metropolitana. É verdade. Né? Nada contra, pelo contrário, Caucaia, Pacajus, Horizonte, né? São regiões que a gente também quer que participe do campeonato. Quando você falou 80% é porque as exceções dos 10 times era apenas
o Barbalha. O Barbalha do Cariri e tinha também o Iguatu, que é basicamente aquela região centro-sul, o restante região metropolitana. Próximo ano a gente vai ver como é que vai ficar essa configuração. Isso. Porque caiu o Caucaia E o Atlético Cearense. e o Atlético, que são 2 times da região metropolitana, dá oportunidade de, quem sabe, 2 equipes do interior. Hoje, talvez as que tenham mais possibilidades, digamos assim, de acesso, o Guarani de Juazeiro e Icasa, mas tem o Itapipoca também, que Itapipoca seria uma correndo grata fora. surpresa voltar para a Série A. Na verdade, cara, para o próximo ano, só o Tiradentes da capital que briga. O resto, aliás, E o o Tirol, Tirol e da o Tirol, capital. e o Tirol. E os outros Interior. 6, por assim dizer, são Que do o que interior. vale também a gente ressaltar nessa reta final de campeonato é enaltecer os treinadores, né? Leandro Campos lá no Icasa fazendo uma campanha fantástica, né? Sobrando Exato. na Série B. E agora no final, alguns clubes, né, buscando técnicos, né, mais experientes. O Itapipoca com o Filinto Holanda, né? E o Tiradentes com acabou Lamar. de anunciar o Lamar Lima, Aham. que é um treinador que não Caucaia. foi bem no Caucaia. Ele entrou também no meio da temporada, né? Não foi tão bem assim, mas ele tem uma experiência que já vem mostrando nos times do interior, inclusive na região do Cariri. Só para a gente informar, né, que a maneira, o regulamento da competição na Série B acho que é igual, Igual. Da Série A. Muito parecido. Os 9, porque um não porque não são disputou. 10, né? Se Então, fosse os 10, seria idêntico da Série A. né? os 2 primeiros já vão direto para a semifinal, que nesse momento acabou a fase, né? É Icasa e Tirol. E os próximos 4 disputam o quê? Quarta de final? Quarta de final. Uma quarta de final com 4 times. Não é aquela quarta de final clássica com 8, não. Acaba sendo quarta de final porque não é a semi, né? Mas é uma Isso. fase, é a segunda Anterior. fase, na verdade, que vai ter, então até aqui, ó, Os confrontos Guarani definidos. contra o Cariri. Ou seja, desse confronto sai um representante do Cariri, da região lá de Juazeiro, né? É, verdade. Então, de verdade. qualquer forma, terão 2 times do Cariri disputando o acesso, né? Pelo menos 2 times. E aí Tiradentes contra Itapipoca. Essa é a chave. Guarani contra Cariri, Tiradentes contra Itapipoca. O primeiro jogo, quem manda é o Guarani e no outro jogo, quem manda é o Tiradentes. E o segundo jogo, que acontece na outra quarta-feira, o Itapipoca manda seu jogo e aí é a história do campo que você falou, Sim. né? Primeiro jogo, Guarani e Cariri, vai ser no domingo no Inaldão. Tiradentes e Itapipoca vai ser domingo no Raimundo de Oliveira. E na quarta-feira, o jogo de volta vai ser no Pereiro Teixeira, o Itapipoca tendo o mando de campo, e Guarani e Cariri vai ser na Arena Romeirão, talvez seja o que escape, né? Na verdade, acho que do que a gente viu na Série B, e eu acompanhei logo melhor essa competição, 2 estádios que escapam. O PV, que foi utilizado em alguns jogos, inclusive esse fim de semana, né? O jogo do Pacatuba, e a Arena Romeirão, que talvez seja de todas as arenas cearenses a que está em melhor estado, porque é padrão FIFA e é pouco utilizada. Não tem, assim, é utilizada bastante esse ano por conta da Série B cearense, Série A e tudo mais, o Barbalha jogou lá, mas comparado ao nível de desgaste que tem um PV e principalmente um Castelão, acho que a Arena Romeirão, o tapete lá está quase intacto. Mas vale a pena a gente ressaltar que mesmo não estando tão bem os estádios, né, eles deram uma melhorada considerável, né? Principalmente o do Caucaia, né? A gente teve lá no Raimundo de Oliveira, principalmente as cabines que eram muito precárias a situação, Nossa, melhorou já bastante. fizemos jogos lá, hein? Já Penamos fizemos, um pouco lá já no penamos Raimundão, um pouquinho, né? O próprio Pereiro Teixeira, que se você ver a situação do campo, não do estádio, você vai ver que mesmo com grandes chuvas, né, houve a partida, né? Mesmo um lamaçal ali, por ali, enfim. Acho que o Inaldão acho que é um dos mais sofríveis, né? Mas realmente, como o Balacó falou, é Presidente Vargas e Arena Romeirão realmente são os que escapam nesse momento da competição. Beleza, mas aí, essa chave aqui, Guarani e Cariri, para vocês, o que a gente pode esperar disso? É um confronto muito equilibrado, né? 2 equipes da região que se conhecem bem. O Cariri é um time de investidores, acho que vem forte pelo acesso. Já faz até por merecer, né, Hugo? Não só pelo que faz esse ano, mas é um time que há 3 temporadas já vem fazendo boas campanhas, vem da Série C. Eu lembro que ele subiu junto com o Crateús também da Série C para a Série B, um time qualificado. Não me surpreenderia se chegasse no semifinal, mas assim, lá no nosso coração mesmo, aquela questão de torcida, de querer ver um leão ressurgir do futebol cearense. Mercado, o leão do mercado. Eu acho que ia ser bacana ver o Guarani de Juazeiro avançar na competição, porque é uma equipe que tem lugar cativo na Série A há muito tempo. Um time que já foi vice-campeão cearense em 2012, chegou até a final contra o Ceará, acabou sendo presa fácil, mas até chegar na final foi uma saga.
seria bacana ver. Eu queria muito realmente ver a volta de um clássico do Cariri na Série A cearense. Quem sabe aí próximo ano tenhamos Guarani de Juazeiro e Casa, que faz falta você ver uma arena como tem o Romeirão, moderna, e não ter jogos de alto nível. Então seria interessante. Legal. Guarani de Juazeiro e Casa fazer o grande clássico da região do Cariri na Série A. Só Legal. Reforçar em relação ao Cariri, fora o trajeto que ele vem fazendo, que é o natural, C, B, até chegar a A, ele tem um trabalho muito bacana e vem fazendo excelentes campeonatos na base. Sim. Que eu acho que é importante para o Cariri e para o estado do Ceará, né? Porque sim, é um trabalho feito, né, com os meninos ali da região, onde dão oportunidades, né? E vai fazendo os seus times, inclusive, com os jogadores oriundos da base, né? Eu acho que isso é uma coisa mais para a gente ressaltar em relação à chegada não só do Cariri, mas desses outros clubes que se interessam pelo nosso futebol e se instalam por aqui. Pensando em ressurgimento, o Tigre, o Tiradentes encara o Itapipoca, né, cara? Militar, né? E aí, o que esperar de Tiradentes e Itapipoca? Cara, aí é complicado porque é o moleque travesso, né? E também o Tigre da PM, né? A gente tem um carinho pelas duas equipes. Né? A gente queria, nesse momento, até que o Campeonato Cearense tivesse mais equipes para poder trazer de volta essas equipes que estão ressurgindo. Eu bato mais uma vez nessa tecla em dizer que, por favor, olhem, não sejam só momentâneos com essas equipes. O Itapipoca aí surgindo novamente, né? Que é uma equipe que a gente tem aí lembranças muito boas de muitos jogadores. Quem não lembra dos 3 irmãos, né? Que jogavam no Itapipoca. Né? Tem o Dema, que acabou... Eterno, o Highlander do futebol cearense, o Dema. Jogou até os 45 por ali. Pois é, então assim, cara, eu particularmente, né, assim, se tivesse que escolher alguém para torcer, até para dar um reforço para o interior, acho que queria que o Itapipoca, né, passasse. Né? E em relação ao Guarani de Juazeiro e Cariri, eu vou ao contrário. Eu vou pelo Cariri, já que o Balacó está indo aqui através do Guarani de Juazeiro. Então pronto, eu vou Eu vou dar uma força pro Tigre da PM, né? Pronto, tá aí. Que deve ser um time tradicional, mas é um duelo interessante. 2 camisas tradicionais Tiradentes do futebol que já cearense. Foi campeão cearense. Né? Tradicional não de títulos, porque nunca foram campeões, mas assim, quer dizer, não tem essa tradição toda que tem Ceará, Fortaleza e Ferroviário, mas são 2 camisas que a gente se acostumou a ver a vida inteira jogando na Série A. Mas o Tiradentes em 92 fez parte foi campeão, foi campeão. Foi campeão, mas não é aquele time que tem aquela camisa pesada que tem Ceará, Fortaleza e o Ferroviário. Cara, eu sou um cara muito saudosista. 92, relação, né? 4 campeões, entre eles Ceará, Fortaleza, e às Tigre vezes e que Casa. eu comecei a ir ao estádio, né, me lembro muito bem de um Tiradentes muito forte, né, que tinha Adilton, né, um camisa 10 clássico, tinha Ademir Patrício, centroavante muito bom, tinha um Valdir, ponta direita, que jogou no Fortaleza, tinha Osmani, atletas né? que vinham finalizar a carreira. O Osmani, lateral esquerdo, né, tinha um Ayrton, um lateral direito, cabelo grande, um cara que também foi, acho que jogou até quase 50 anos no futebol. Não, é o Ayrton lateral. Lateral. É um pequenininho que tinha um cabelo grande. O Ayrton, o zagueiro, era realmente do Ceará. Enfim, vi esse Tiradentes jogando e na época o pessoal criou até um gosto. Porque naquela época, década de 80, 90, o futebol era bola no chão. Era romântico, né? Era um Levanta a cabeça. Tipo o Cláudio Costa jogando de volante. Cláudio Costa é diferenciado. E chuteira preta, né? Chuteira preta, meio lá em cima. Não tinha esse negócio Calção de chuteira King, colorida, né? Short por dentro, né? Camisa por dentro. Camisa por dentro, quer dizer, camisa por dentro do short, melhor dizendo. Né? Calção King, mostrando as pernas. Cara, deixa eu falar aqui sobre Nailton, cara. Esse cara que está trazendo aí orgulho para o nosso estado. Árbitro assistente cearense Nailton Oliveira, da FIFA, foi escalado pela Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, para compor a equipe de arbitragem de Always Reed versus Independiente Medellín, na quinta-feira, dia 4, às 23 horas, horário de Brasília, pela primeira rodada da Sul-Americana. Roda a vinheta. Roda VT, né? Roda VT. Você tem não? Então, desculpa. Vai lá, cara. Que legal, né? O Nailton tem feito um trabalho espetacular. Nailton, depois que recebeu o escudo, né, da FIFA, tem brilhado, está sempre sendo convocado para competições internacionais, não só de clubes, mas de seleções, né? Também, várias competições sul-americanas, e aí a gente tem que olhar da forma mais abrangente possível, né? Não só Copa América, não, mas várias competições de base.
que preparam o campeonato Sub-17, Sub-20 do masculino e feminino. Exatamente. E o Nailton vem sendo convocado regularmente, ou seja, ele já tem uma quilometragem de partidas internacionais que ele fez parte do trio de arbitragem de campo, muito impressionante. Então, tudo que vem a aparecer para o Nailton hoje não nos surpreende, tendo em vista o potencial. Ele já é de longe um dos melhores árbitros assistentes do país, tanto que, se você for olhar o currículo dele, ele já participou de vários grandes clássicos nacionais, vários duelos pesados de Série A e de Copa do Brasil. Copa do Brasil ano passado. Do nível de Corinthians e Flamengo, por exemplo, de Copa do Brasil, ele estava lá envolvido. Né? Corinthians e São Paulo. É hoje um dos gigantes nacionais, inclusive é uma esperança para quem sabe na próxima Copa do Mundo ele está disputando uma das vagas de árbitro assistente que vai representar o Brasil lá nos jogos na Copa do Mundo. Excelente, né, cara? E aí, cara, assim, eu não... Podem entender como for, como... Não é piada, porque eu não gosto, né, de soltar piada para ninguém, mas vem bem na contramão do que a gente viu no Clássico, né? Pedir arbitragem de fora, e aí você tem as mesmas reclamações, você tem as mesmas dúvidas. A única coisa que talvez um clube vá falar ou o outro vai falar, que eu acho injustiça demais, é porque o cara vem de fora e não torce nenhum time. Eu acho que são argumentos muito pequenos para uma arbitragem cearense que só cresce. Na minha opinião, a arbitragem cearense ela tem qualidade sim. Né? Uma arbitragem cearense hoje que conta com um nome do tamanho do Marcelo de Lima Henrique, que aceita vir para o quadro de árbitros do estado do Ceará. Né? A gente que tem outros grandes nomes aí que já apitaram. Tem falhas, vão ter. Né? Vão ter falhas, vão acontecer equívocos. Eles podem parecer até grotescos, até ou Nailton, então maldosos. Né? Até Nailton maldosos, até Nailton, né? Até grandes. Claro. Quem não lembra da final de 95 Campeonato Brasileiro, Márcio Rezende de Freitas errando, né? Dando o título para o Botafogo, um gol do Túlio impedimento. No ano anterior, lembra da Copa do Brasil, aí Ceará e Grêmio, lá Ceará no Grêmio, lá que o Godoy fez, né? Vão ter várias situações. Claro que é mais fácil a gente pensar na teoria da conspiração. É mais que fácil. Hoje está demais, né? Mas de fato, vai acontecer erros e enfim. Repensa aí Ceará e Fortaleza, bota aí uma final de campeonato com o Marcelo de Lima Henrique apitando. Nós somos muito felizes, cara. Só te interrompendo aqui. A gente levou o Marcelo de Lima Henrique para o podcast Maestros da Bola. Na cara do gol também. E ele falou isso. Aí o Hugo também tinha levado na cara do gol. E o próprio Marcelo de Lima Henrique, ele fez o corte do Na Cara do Gol e do Maestros da Bola. E compartilhou falando sobre isso. Sobre a importância da gente valorizar os nossos atletas. E o Nailton, cara, mostra isso. Né? Mostra a sua capacidade, qualidade, de que pode representar muito bem o nosso estado. Inclusive, de fato, como eu te falei, hoje ele é um dos grandes nacionais. Eu acho que falta, de repente, um segundo árbitro assistente para a gente dizer hoje, Hugo, que tem um trio padrão FIFA aqui no Ceará. Porque já tem... Hoje o Marcelo de Lima Henrique ele não é do quadro FIFA, mas já é um cara que tem experiência. Então, se a gente tiver um terceiro elemento hoje na arbitragem, acho que fecha qualquer dúvida da gente não dá mais oportunidade para árbitros cearenses. Eu acho que é muito assim, né? É igual o zagueiro. Não tem aquele negócio de dizer assim, quando o cara joga de um lado de um craque, o cara passa a jogar bem. Eu acho que esse terceiro assistente, ele vem sendo construído através de jogos. Quando você tem um Marcelo de Lima Henrique no apito principal, um Nailton lá na assistência do outro lado, aquele bate-papo no pré-jogo, aquele bate-papo no intervalo e aquele bate-papo no pós-jogo. Que aí a gente vai trazer mais assistentes, vai trazer mais apitos principais para poder trazer para a nossa arbitragem. Então, cara, assim, não é nem pedido, eu acho que é mais uma questão de consciência mesmo, né? E justiça, o trabalho que vem sendo feito pelo Paulo Silvio, Almeida Filho, uma galera boa, cara, que está aí à frente, sabe? Dê mais oportunidades. Por exemplo, no Na Cara do Gol, a gente já levou o Paulo, já levamos o Vlad Erison, já levamos o Adriano Barros, né? E agora levamos o Marcelo Lima Henrique e temos a intenção de levar mais. Por quê? Porque pouco se dá espaço para arbitragem. Muita gente não sabe que regras são feitas para serem seguidas. Interpretações, inclusive. O Almeida, que hoje não é mais árbitro de campo, faz parte da comissão. Tem feito um excelente trabalho como observador da federação. Né? Então, assim, não é nem um pedido, repito. É uma consideração a quem trabalha também. Eu vi um vídeo essa semana, até compartilhei, de um jogador de basquete que é indagado, né? O cara pergunta para ele, né? Rapaz, você não se sente um cara frustrado? Né? Aí o cara chegou e disse, por quê? Não, porque você não foi campeão. Aí o cara foi e disse, cara, tu me fez essa pergunta no passado. Né? E tu tá me fazendo essa pergunta de novo. Eu não ganhei realmente no segundo ano seguido. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você no seu trabalho, você é gratificado todos os meses?
Você é gratificado todos os anos? Você sobe de cargo todos os anos? E você é um fracassado por conta disso? Então, cara, a gente está na vida para poder a gente batalhar pelo nosso espaço. Se não chegou a hora, ou se não é a hora, ou se você não foi campeão, tem outros atletas, tem outras equipes que também estão atrás do mesmo objetivo. E só um vai ganhar. E não é porque o trabalho que você fez ficou pela metade ou ficou só na final que você vai ser desmerecido. Então, cara, você apita o campeonato inteiro, quando chega na final, que é onde você vai ter uma notoriedade nacional, você não valoriza. Então não reclame Ceará e Fortaleza quando chegar no Campeonato Brasileiro e forem injustiçados em relação à arbitragem ou qualquer coisa. Porque todo mundo fala, porque é o Ceará contra o Flamengo, não, porque é o Fortaleza contra o São Paulo, vão sempre ver pelos maiores. Ora, se você dentro da sua casa não valoriza nem a sua própria mercadoria, então serve de reflexão para a galera, né? Serve de reflexão. E aí um detalhe para encerrar o assunto. Já é do folclore, da história recente do futebol cearense, aquela história de que o santo de casa não faz milagre. Vale para o jogador cearense, que quando é para disputar as principais competições acaba preterido. Vale para o treinador. Raramente a gente vê um técnico cearense tendo a oportunidade de jogar, treinar Ceará e Fortaleza. Sempre se opta por um técnico estrangeiro. Agora está na moda técnico estrangeiro, um técnico de ponta nacional. Sempre que futuramente, eventualmente, sair Mancini do Ceará, vão querer um estrangeiro, um técnico top, nunca vão olhar para um técnico cearense. E talvez a figura que melhor represente esse cara que foi limado a carreira inteira e talvez tenha pago o preço de ter no seu RG a sua naturalidade de cearense seja o Flávio Araújo, que dispensa apresentações, que nos anos de 2010 para frente se tornou o rei do acesso, vários títulos nacionais, regionais, e nunca teve a oportunidade de ter um trabalho de regularidade, nem no Ceará, nem no Fortaleza. Esteve no Fortaleza, mas rapidamente, na primeira brecha, foi embora. Verdade. E vale se ressaltar, né, já que ele falou do Flávio Araújo, e como eu digo que sou saudosista, né, foi o início de uma sequência de títulos do Fortaleza por um grupo montado pelo próprio Flávio Araújo com, na sua quase totalidade, jogadores cearenses. Sim. Que fez um acesso inesquecível, que foi em 2002, onde você tinha ali 70%, 80% de jogadores ou cearenses ou formados aqui no nosso time. E hoje você conta na mão quantos jogadores cearenses tem no elenco do que Ceará. Que até já melhorou muito, né? Porque uns 3, 4 anos atrás a gente não via quase nada. E é boa observação, para a gente finalizar agora o programa, não só o assunto, né, o programa, o Balacó falou, né, sobre técnicos. Cara, nós tínhamos bons técnicos, hoje nós tínhamos bons técnicos. Canidé, né, também. Não, o Austin Luiz, Juninho Cearense, o Júnior Cearense, o Raimundo Wagner, os caras que se destacam mesmo, mas aí Roberto realmente Carlos. não recebe tantas eles tiveram oportunidades. No Ceará e no Fortaleza, pois né? é isso mesmo. Infelizmente. Aí eu reforço a torcida, levanta a bandeira que o Hugo falou aqui. Vamos olhar mais para os nossos. É importante, é imprescindível para que o nosso esporte, o nosso futebol cresça, desenvolva ainda mais. Hugo do Vale, ou do Vale Hugo _08. Muito obrigado, parceiro. Eu que agradeço, é sempre uma honra estar aqui e hoje mais especial do que nunca, né? Totalmente me concentrando aqui para não errar do lado do mestre, né? Valeu, Balacó, meu parceiro, muito obrigado. Satisfação, JP, a gente se vê lá no Maestro da Bola. Beleza, cara. Obrigado também por dar uma força lá no Maestro da Bola, batendo papo com os nossos convidados. Até a próxima. Valeu, obrigado. Até a próxima. Segunda-feira estamos de volta aqui, mas sexta, o pré-jogo na FM Fortaleza 90.7. Total. Né? Valeu, meu povo. O seu Resenha de Artilheiro tem a produção, edição e narração de Paulo Sérgio Cordeiro. Concepção de conteúdo, Lúcio Gleison Showa. Edição de imagens, Ranieri Vieira e Luan Botelho. Engenheiro de Telecomunicações e Direção Técnica, Isaac Garcia. Coordenação de Comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, a jornalista Renata Sampaio. Comentários hoje, Hugo do Vale e Bruno Balacó. A gente se encontra na próxima segunda-feira, aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, às 16h30. E na FM Fortaleza 90.7, toda segunda e sexta-feira, das 11 da manhã até as 13 horas, tá bom? Um forte abraço para você, eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Audio
TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.